Ei! Salve! Tio Lição na área, novamente. Vamos de botânica. Hoje nós vamos de condução de seiva bruta. Preparado? Poxa vida, amores, isso é um assunto muito importante, que foi um grande mistério na vida de alguns biólogos. Entender como que a água absorvida na raiz chega até as folhas. Muitas vezes essas folhas estão a 5, 6, 10, 20, 30, 40, 60 metros de altura. Como é que a água absorvida na raiz sobe xilema acima até chegar lá nas folhas? Você fala, cara, existe uma bomba hidráulica lá na raiz que fica bombeando essa água contra a ação da gravidade? Lição, como é que isso acontece, né? Como ocorre essa subida da seiva bruta? Como que a água sobe das raízes até as folhas? Qual é a força de sucção? Hoje a gente vai discutir um pouquinho esse assunto. Sussu? Primeiro ponto importante, a gente está falando de condução de seiva bruta formada por água e sais minerais. A gente sabe que a seiva bruta pode ser chamada também de seiva inorgânica, porque ela é composta apenas por nutrientes inorgânicos. Água e sais minerais são absorvidos pela raiz, então a gente pode chamar a seiva bruta de seiva inorgânica. Segundo ponto importante: vaso condutor que transporta a seiva bruta ou inorgânica é o xilema. O xilema tem outros nomes, como por exemplo, o vaso lenhoso ou simplesmente lenho. Lenho, o vaso lenhoso ou xilema, é o vaso cujo transporte é ascendente, cujo transporte é da raiz para as folhas, ok? Esse é o vaso condutor que vai conduzir a água e os sais minerais, conduzir a seiva orgânica, conduzir a seiva bruta de raiz para as folhas. Sussu? Outro ponto importante: o xilema é um tecido vegetal morto. Lembra do sex, suber, esclerênquima e xilema? Esses são os três tecidos vegetais formados por células mortas. Então, xilema, tecido vegetal morto. A principal célula que compõe esse tecido, porque o xilema, como um bom tecido condutor, tecido ele é um conjunto de células. Qual o nome dessa célula, né, que forma esse tecido xilemático? A gente chama ela de elemento de vaso. Elemento de vaso, monstro, tá vendo aí que bonitinho, né? Tem uma micrografia aí, uma foto bonitinha mostrando o detalhe de um elemento de vaso, de uma célula xilemática. É um elemento de vaso que fica em cima do outro, que fica em cima do outro, que fica em cima do outro, vai formando um canudinho de células. E é por dentro dessas células mortas, por dentro desse elemento de vaso, que a água vai subindo até as folhas. Então, a principal célula que compõe esse tecido condutor xilemático, elemento de vaso. Sussu até aí? Vale ressaltar, eu achei legal colocar essa foto da raiz, porque eu estou falando que a água é absorvida na raiz. E ela é absorvida majoritariamente por uma zona chamada de zona pilífera. Lembra das principais zonas da raiz? Aula lá de morfologia? Primeira zona, zona de ramificação, onde você tem ramos que aumentam a capacidade de fixação do vegetal no solo. Segunda zona, essa zona chamada de zona pilífera é importante, porque é onde você tem prolongamentos epidérmicos que aumentam a superfície de contato e a área de absorção de água e nutrientes minerais. Portanto, a zona pilífera de uma raiz é o local por onde majoritariamente se absorve essa seiva inorgânica. É o local majoritário por onde se absorve água e nutrientes minerais do solo. Abaixo da zona pilífera a gente tinha uma zona lisa, né? Porque na ponta da raiz eu tinha tecido meristemático, cujas células se multiplicavam com intensidade e propiciavam o crescimento dessa raiz. Lembrando que a ponta da raiz, onde tem o tecido meristemático, tecido importante, responsável pelo crescimento da raiz, ele era protegido por um conjunto de células mais rígidas, mais resistentes ao atrito, chamado de coifa. Então a função da coifa é proteger a ponta da raiz, porque na ponta da raiz tem tecido meristemático responsável pelo crescimento. E quando a raiz vai crescendo, né, ela vai afundando na terra, ela vai se atritando ao solo, e isso poderia danificar a ponta da raiz e o tecido responsável pelo crescimento. Para isso, você tem a coifa protegendo a ponta da raiz, protegendo o tecido meristemático.
Hum? Só para você lembrar um pouquinho dessa morfologia. Mas a absorção propriamente dita de água e nutrientes minerais acontece pela zona pilífera da raiz. Muito bem, lição, mas e aí, né? Como é que a gente faz para essa água entrar? Qual a força de sucção? E uma vez que essa água foi succionada, que ela entrou na raiz, que ela penetrou pela zona pilífera, como é que eu garanto que essa água vai subir para chegar nas folhas com tração da gravidade? Para isso, neném, a gente vai ter que olhar para algumas coisas interessantes. Existem algumas propriedades físico-químicas da água que podem ajudar a gente a entender essa subida da seiva bruta. Primeiro ponto importante. Essa subida pode acontecer em partes por um processo chamado de adesão ou capilaridade. Em vegetais bem piquititicos, isso pode ter um efeito mais interessante. Em vegetais de maior porte, esse efeito não é tão majoritário assim. Mas a adesão ou capilaridade é uma propriedade físico-química da água que pode explicar, pelo menos em partes, pelo menos um pouquinho, como é que essa água, né, sobe xilema acima até as folhas. O que seria essa adesão ou capilaridade? Adesão. Algo aderido é algo grudado. A adesão ou capilaridade consiste nessa adesão das moléculas de água na parede de um vaso, o que garante uma discreta subida de água. Quanto menor o diâmetro do vaso, mais evidente fica a adesão ou capilaridade. Vasos mais grossos, com diâmetro maior, a gente observa menos a adesão ou capilaridade. Vasos com diâmetro menores, mais fininhos, a gente consegue observar muito mais essa propriedade da adesão ou capilaridade. Inclusive, você consegue observar isso experimentalmente em laboratório usando canudinho ou usando um objeto muito comum chamado de pipeta. Para quem já brincou com isso, olha que bacana. Quando você pega um canudo, quando você pega um vasinho, um tubinho e coloca dentro de um líquido contendo água, a água penetra dentro desse tubinho e algumas moléculas de água elas aderem na parede desse vaso. E isso promove uma discreta subida de água na parede do vaso sem que você faça esforço algum. Essa propriedade, né, de adesão das moléculas de água na parede do vaso, propiciando essa discreta subida de água, a gente conhece como adesão ou capilaridade. Disse para você que o diâmetro é importante. Olha que louco esse desenho. Quanto maior grosso, quanto maior o diâmetro, você vê que a adesão é menor. Quanto mais fininho esse diâmetro, você vê que a adesão é maior dessas moléculas. Não se esqueça que na botânica a gente está falando de um vaso condutor. Eu acabei de mostrar para você que esse vaso condutor é formado por células. Então imagine o diâmetro de uma célula, de um elemento de vaso. Portanto, essa adesão ou capilaridade nos vegetais, ela é responsável, pelo menos em parte, por garantir, né, já uma subida considerável de água das raízes até as folhas, simplesmente por essa propriedade físico-química da molécula de água. Uma lição. Só a adesão ou capilaridade garante que essa água vá subir 5, 6 metros de altura? Claro que não. Para isso a gente tem que juntar outros fatores. Uma outra propriedade muito importante, e essa eu faço questão que você guarde, é a chamada coesão. Que história é essa de coesão? Você sabe, monstro, que a molécula de água ela é polar. Muita gente fala que a molécula de água ela é um dipolo. Por quê? Porque ela tem um polo positivo e tem um polo negativo. Devido à diferença de eletronegatividade entre os átomos que formam a molécula de água, hidrogênio e oxigênio, quando eu pego a molécula de água, o famoso H2O, a gente tem uma geometria molecular muito interessante, né? A gente tem o oxigênio ligado aos dois átomos de hidrogênio. Inclusive, existe um ângulo entre esses átomos, né, de aproximadamente 120 graus. O que é importante para nós? Que quando eu pego uma molécula de água, a região onde está o átomo de oxigênio é uma região carregada negativamente.
O polo, a região onde estão os átomos de hidrogênio, é uma região carregada positivamente. E o que isso garante? Se a molécula de água tem um polo negativo e um polo positivo, se eu tiver uma molécula de água em cima e uma molécula de água embaixo, existirá uma interação intermolecular entre a parte positiva de uma molécula e a parte negativa da outra. Essa interação intermolecular é do tipo ponte de hidrogênio. E isso vai ser muito importante dentro de um tubo, isso vai ser muito importante dentro do vaso, dentro do xilema, porque eu vou ter uma coluna contínua de água. E a molécula de água 1 faz ponte de hidrogênio com a molécula de água 2. Eu tenho uma interação entre a molécula de cima e a molécula de baixo. A parte positiva da molécula 1 interage com a parte negativa da molécula 2. Se eu for para baixo, a parte positiva da molécula 2 interage com a parte negativa da molécula 3. Então eu vou formando pontes de hidrogênio entre as moléculas de água que estão presentes nesse vaso, de modo a originar uma coluna contínua de água. Olha que bacana esse desenho, para especificar isso para você. Eu tenho duas moléculas de água representadas aí. Então eu tenho uma representação dessa bola vermelha, que seria o átomo de oxigênio, ligado aos dois átomos de hidrogênio, que são essas bolas brancas. Então ele está mostrando para a gente que os hidrogênios que são carregados positivamente, onde eu tenho o oxigênio carregado negativamente. Tem uma molécula de água lá em cima. Embaixo tem uma outra molécula de água, o oxigênio e os seus hidrogênios. Oxigênio carregado negativamente e os hidrogênios positivamente. Está vendo a ponte de hidrogênio ali? Está vendo a ligação de hidrogênio, a interação intermolecular entre a parte positiva da molécula de cima com a parte negativa da molécula de baixo? Isso vai ser importantíssimo para a gente entender a teoria de Dickson. Porque vamos supor que eu pudesse segurar essa molécula de água de cima e eu pudesse puxar ela. Se eu seguro essa molécula de água e puxo ela, você concorda que eu estou arrastando a molécula de baixo? Por que ao puxar a molécula 1 eu estou arrastando a 2? Porque a molécula 1 faz ponte de hidrogênio com a molécula 2. A molécula 1 tem uma interação intermolecular com a molécula 2. Portanto, se a molécula 1 é arrastada, a molécula 2 vai junto. Isso cria uma coluna contínua de água, que vai ser muito importante para a gente entender a teoria do puxão transpiracional. Essa interação intermolecular a gente chama de coesão. Junta isso e vem. Para a gente matar esse assunto, para a gente tentar entender a teoria de Dickson, que pode ser chamada de teoria da tensão-sucção. Ou também, o nome que eu gosto muito, teoria do puxão transpiracional. Puxão. Puxão é um arrasto. Transpiracional lembra transpiração. Lembro-me que na aula de transpiração a gente foi bem enfático. Lembra que um vegetal era capaz de transpirar, perder água na forma de vapor, e isso tinha como principal função garantir a subida de água pelo xilema. A força para a subida de água pelo xilema acontece lá nas folhas toda vez que o vegetal transpira. Quanto maior a taxa de transpiração do vegetal lá nas folhas, maior a força, maior o puxão, maior o arrasto com que essa água vai subir xilema acima. Por isso que isso é chamado de puxão transpiracional. Olha que bacana esse desenho, monstro. Ele especifica um pouco disso tudo. Tem lá embaixo as raízes, então você está observando que ali na raiz a gente tem o solo, lá no solo a gente está pressupondo a existência de água. Então essa água está penetrando pela raiz, entrando ali pela área de absorção, pela zona pilífera, e uma vez que essas moléculas de água penetraram pelas raízes, elas caíram no tubinho ali, ó, que é o xilema, que vai conduzir essa água até lá em cima, até as folhas. Então essa água absorvida nas raízes caiu no xilema. No xilema, essas moléculas de água elas vão estar num processo de coesão. Então eu formo uma coluna contínua de água no xilema,
até que esse xilema chegue lá nas folhas. Lá nas folhas, a gente tem a presença das nervuras foliares, que nada mais são que os vasos condutores. Quando essa água chega lá em cima, nas folhas, essa água sai do xilema e vai para o parênquima clorofiliano. Uma parte dessa água é usada como reagente para fazer a fotossíntese. Mas uma parte dessa água vai ser perdida para a atmosfera na forma de transpiração, ou pelo estômago ou pela cutícula. Ali no desenho você está vendo a transpiração estomática, né, que era mais relevante. Estômago aberto, está transpirando bastante. Com a ocorrência da transpiração nas folhas, cria-se uma tensão no xilema que causa uma sucção de água na raiz. Então, a força de sucção e subida dessa água vem da transpiração. Com a ocorrência da transpiração, a gente cria uma tensão dentro do xilema que vai refletir numa sucção de água nas raízes. Essa teoria garante para a gente, né, uma explicação interessante de como que essa água vai subir xilema acima, da importância da transpiração para a subida da seiva bruta. Eu escrevi bonitinho ela aí para você, resumidinha, né? Com a ocorrência da transpiração lá nas folhas, perda de água na forma de vapor, cria-se uma tensão dentro do vaso, dentro do xilema, que vai causar uma sucção de água na raiz. Lembra da coesão? Uma molécula de água, ponte de hidrogênio com a outra. A transpiração de uma molécula de água, ela causa um puxão, um arrasto da molécula de água de baixo da molécula de água seguinte. E isso vai propiciando a subida de água pelo xilema. Teoria de Dickson, tensão-sucção, teoria do puxão transpiracional. Suavão? Belê? Tranquilo? Juntando tudo isso, a gente consegue entender, pelo menos em partes, como que essa água sai das raízes, sobe xilema acima, chegando até as folhas. Lembre-se sempre nos exercícios. Estômago aberto, alta transpiração. Quanto maior a transpiração, maior a força de sucção e de subida de água pelo xilema. Um beijo do Tio Lição, vamos ficando por aqui e aguarde as próximas.